Vou te convidar a abrir a sua palavra em Gênesis, então, no capítulo 2, no comecinho da Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Gênesis é lá o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Misericórdia ainda? Isso. Gênesis capítulo 2. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos então. Nós vamos ler alguns textos. Enquanto estávamos no louvor aqui, Deus já mudou um pouco a direção do que nós vamos falar hoje. E eu quero compartilhar de forma bem objetiva. Gênesis capítulo 2, então, versículo 9 diz assim: O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para comida. Repita comigo: agradáveis à vista e boa para comer. Aí tem uma vírgula, correto? Bem como, ou seja, além destas, havia também a árvore da vida. Aonde? Aonde estava? No meio do jardim. Aí tem outra vírgula, outra pausa. E logo depois, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então aqui 3 tipos de árvores, amém? 3 tipos de árvores, ok. Dá um pulinho um pouquinho para frente. O mesmo capítulo, o mesmo livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no versículo 6. Gênesis 3. Vamos ler do 1 em diante, para dar o contexto, né? Às vezes a gente quer abreviar e acaba perdendo o contexto. Vamos usar do 1 ao 6, então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Não foi nada disso que Deus falou, mas tá bom. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem e mal. Vendo a mulher, agora no versículo 6, que aquela árvore era o quê? Boa para se comer e agradável. Interessante, essas 2 características nós vimos lá nas árvores no comecinho do versículo 9, lá do capítulo 2, certo? Agradável aos olhos e boa para se comer. E a árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que não estava lá, não. O que diz o texto aí? Que estava com ela, diz aqui nessa versão. E também deu ao seu marido que estava com ela. E ele comeu. Ou seja, o safado estava lá o tempo todo. Bom, vou continuando aqui. Então, abriram os olhos deles. Os olhos deles foram abertos. Eles estavam cegos, será? Eles não estavam enxergando alguma coisa? Será que eles estavam com problema de visão? Né? Então, os olhos foram abertos. Em abrindo esses olhos, correram, perceberam que estavam nus, correram para si folhas de figueira e se cingiram. Ok? Ainda antes de orarmos, dá uma chegadinha, pula lá para Lucas, Novo Testamento agora, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Lucas capítulo 2. Mantenha o dedinho ali, se você que está com a Bíblia manual, física, né? De repente em Gênesis nós vamos voltar a falar dele, mas se não tem problema, você volta ali daqui a pouquinho. Mas em Lucas, no capítulo 2,
Pronto, Lucas capítulo 2, todos acharam? No versículo 1 em diante diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Assim então subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, o rei Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos ler esses três textos, então. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como família, como corpo, e pela honra que o Senhor nos dá de estarmos na tua mesa para comermos o teu pão. Para, Senhor, tirarmos suprimento para as nossas vidas, para a nossa alma, para aquilo, Senhor, que nós temos tanta necessidade, que é a tua presença e a tua graça, Pai. Obrigado. Nós nos entregamos a Ti, declaramos falência a toda obra do mal, tudo que não provém de Ti. E só o Teu Espírito Santo tem autoridade e liberdade para fluir neste lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se formos olhar aqui rapidamente, e sabemos que a Bíblia, ela traz analogias, ela traz simbologias, e isso tem a ver com o nosso dia a dia, isso tem a ver com a nossa vida. Eu acho que quem esteve aqui da outra vez, nós falamos um pouquinho sobre essas árvores. Foi isso? Acho que o Igor lembra disso, né? Ok, nós vimos então que Deus criou quantos tipos de árvores? Três. Ok. E nós sabemos, se formos ver um pouquinho lá para trás, em capítulo 1, versículo 26, nós vimos que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então a imagem é na medida da semelhança. Então o que vem primeiro é semelhança, porque somos semelhantes, carregamos uma imagem, não é o contrário. Nós temos uma imagem para tentar fazer essa imagem se tornar semelhança, não. Nós somos semelhantes a Deus e carregamos a imagem dele. Por isso o diabo nos odeia, por isso o inimigo nos odeia, porque ele quer e queria ser igual a Deus, e Deus escolheu usar do pó da terra para ser a sua imagem. E aí então, nós sabemos, já vimos também aqui no capítulo 2, versículo 7, podemos ler ali: formou Deus o homem do pó da terra. Então, se nós já somos formados à semelhança de Deus, somos um espírito, Deus forma o corpo do pó da terra, e no versículo 7 nos mostra que Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, e o homem então se torna alma vivente. Então nós temos três partes. Nós somos seres trinos, nós somos um espírito que temos a nossa alma, temos uma alma e habitamos no corpo. A nossa alma, nós entendemos, compreende a nossa psique, a nossa mente, tudo que pensamos, as nossas emoções e as nossas vontades, nosso desejo, nosso livre-arbítrio, tudo isso compreende a nossa alma. Então somos seres trinos, e Deus também é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito. E sabemos que Ele se manifesta, cada uma dessas facetas da Trindade também se manifesta nas três partes do nosso ser. Posto isso, vemos que Deus, quando cria o homem, se você ainda voltar um pouquinho lá no capítulo 1, no versículo 12, se não me engano, se os olhos não me falharem aqui, versículo 11, na verdade, Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então nós vemos aqui que Deus criou primeiro todas as árvores frutíferas, tudo aquilo que serviria de alimento para o homem, Deus já cria antes de criar o homem. Então sabemos que tudo que nós precisamos já está criado e preparado para nós, antes mesmo de nós. Amém? Então é gratificante saber que tudo que eu e você precisamos, Deus já preparou. Aleluia. Então já temos algo, Deus não tem nada que eu e você venhamos a precisar que não esteja pronto da parte dele para nós. Aleluia. Glória a Deus por isso. Seja em qualquer área da nossa vida.
Por que então nós não temos acessado isso? E aí chegamos no texto então de Gênesis 2, onde quando Deus cria as árvores, ali havia todo tipo de árvore boa para se comer e agradável à vista. Esta árvore boa para se comer e agradável à vista, ela atende qual parte do nosso ser? O espírito, a alma ou o corpo? O corpo. Então as árvores boas e agradáveis à vista, elas são para o nosso estômago. Elas são para a nossa vida cotidiana, é aquilo que vai nos sustentar, né? Nós precisamos que o sistema aqui funcione, tragam vitaminas, nutrientes. O grande problema é que, às vezes eu entendia, e muita gente ainda entende, que há outro tipo de árvore que estava bem no meio do jardim, que é a árvore da vida, também se trata de uma árvore natural. E não é uma árvore natural. Esta árvore que não é natural, ela é uma árvore que atende qual parte então do nosso ser? O espírito, porque é a árvore da vida. E quem é a vida? Deus é a própria vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou o pão da vida. Vocês precisam se alimentar e comer de mim. Pedro diz, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Jesus fala em João capítulo 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Deus fala é a palavra. Jesus é a palavra, o que Deus fala é Jesus. O que nós então podemos entender como vida no nosso espírito? Jesus. Ele é a nossa vida. Então havia essa árvore e estrategicamente colocada onde? No meio do jardim. Como uma simbologia de Deus falando, eu quero que você me escolha. Eu torço para que você me escolha. Eu estou na torcida, estou aqui vibrando, esperando que você decida por mim de forma livre e espontânea, sem manipulação, sem barganha, sem comércio, sem, eu vou fazer isso para conseguir aquilo, porque eu quero uma bênção, então eu vou aqui fazer alguma coisa, uma caridade, ou eu vou até dar dízimo, ou então eu vou fazer qualquer coisa, vou orar bastante, para quem sabe eu vou conseguir convencer Deus de que eu mereço, e que talvez agora ele está devedor de mim, porque eu fiz alguma coisa para ele. Afinal de contas, ele não pode agora ficar em débito, né? Ele precisa, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Precisa agora me dar o comércio disso, né? Então, já que eu fiz, eu plantei, agora eu tenho que colher. Então, como se Deus agora fosse refém da minha atitude. Eu sei que aqui nunca ninguém pensou assim, eu só que pensei, então vocês olhem por mim depois, né? A gente só fazia as coisas de forma livre e espontânea. Mas, infelizmente, às vezes, quando vivemos dentro de uma prática religiosa, quando às vezes vivemos sem um entendimento claro de que a lei de Deus é a lei da vida, não é uma lei que envolve coisas, mas envolve uma percepção clara de quem Ele é e de quem nós somos para Ele. Então, a árvore no meio do jardim, a árvore que veio para alimentar o nosso espírito. Então, ela é uma simbologia onde eu tenho que compreender que o que alimenta o meu espírito não vem de forma natural, não vem de forma palpável, não depende de 5 sentidos, não depende dessa atmosfera sensorial que vai me trazer então uma satisfação plena no meu espírito, porque eu sou um espírito, a semelhança de Deus, e o que satisfaz o espírito é espírito. Carne não vai satisfazer espírito. Lasanha não vai satisfazer espírito. Pão de queijo não vai satisfazer espírito. O buraco que eu e você carregamos muitas vezes na nossa alma e buscamos e batemos a cabeça muito tempo, talvez, de nossas vidas, buscando uma plenitude, não vai ser satisfeita através de coisas naturais. Essas coisas naturais, elas passam. E conforme você e eu comemos bastante, você sabe o resultado disso logo depois que você precisa botar para fora o que você comeu. Então, coisas naturais, elas são passageiras. As coisas do Espírito são eternas. Deus nos criou para eu e você vivemos uma eternidade com Ele. Deus nos criou a mim e a você para que
vivamos e entendamos que Ele já nos escolheu desde antes e espera que nós também o escolhamos, que nós também venhamos aí escolhendo a vida dele, possamos ter um relacionamento já aqui, entendendo que começamos aqui uma eternidade com Ele. Sabe, vocês, todos nós já estudamos um pouquinho na escola, hoje talvez não se ensine mais sobre isso, né, de forma mais palatável, mas quando existe o ato e a liberação no ato sexual, são liberados 15 a 20 milhões de gametas. Né? Gametas, espermatozoides, né? Aquela historinha, né? Vai, fecunda o óvulo, ok? Biologia é isso ainda, né? Né? Oi? São 30 milhões, então, ok, defasado, mas só para ter uma ideia de quantos isso significa, são mais ou menos 8 quilômetros, 8 mil metros, 10 bebês, vamos imaginar 10 bebês, uma pilha de 10 bebês, 8 quilômetros, né, de uma pilha de 10 bebês, um em cima do outro, são liberados e Deus escolheu você para nascer. Alô? Deus escolheu a cada um de nós. A Bíblia diz que Ele chama pelo nome. Então nós não somos um erro, nós não somos um acaso, nós viemos aqui por um propósito divino e eterno. E esse propósito divino e eterno passa por compreender primeiro quem nós somos, e por que somos, e para que somos, e o que estamos fazendo com isso. E passa por entender que se eu quiser continuar a nutrir essa essência de quem eu sou, eu não vou suprir essa essência com as coisas naturais. Porque as coisas naturais, infelizmente, começaram a entrar numa situação de competição e de troca e de uma contaminação até do nosso entendimento. Por quê? Você pode ver aqui na continuação, quando lemos em Gênesis 3, vem aqui uma serpente, vem aqui uma situação que coloca ali em dúvida e já parte de um pressuposto, de uma interpretação equivocada, onde a mulher fala, nós podemos comer de todas as árvores, menos a que está no meio. Quando que isso foi dito? Nunca. Exatamente a que estava no meio é que devia ser comida. Mas aí, com uma percepção distorcida, ao ser enganada, a alma que aponta para a mulher, a mulher então foi iludida quando a serpente inverte então a natureza. A serpente não chegou ali falando, querendo enganar, dizendo que Deus não existia. Não, não, não. Ela simplesmente acrescentou um ao adendo. Certamente não morrerás. Por quê? Deus havia dito para o homem não comer daquela árvore, porque no dia em que ela comesse, certamente morreria. Onde está escrito? Em Gênesis 2, um pouquinho para trás, versículo 16, diz assim, Gênesis 2:16, você que está com sua Bíblia aí vai poder ler. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim você pode comer, mas somente de uma árvore que não, do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque no dia que você comer dela você vai morrer. Mas que morte é essa? É uma morte espiritual. E conhecimento do bem e do mal, então, se nós entendemos que toda árvore boa e agradável aos olhos e boa para se comer, ela atendia e supria a parte física, o corpo. Entendemos que a árvore da vida, no meio do jardim, supria e atendia a parte espiritual, o nosso espírito. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal supre qual parte do ser? Qual parte faltou? A alma. Então veja bem, o problema não é eu ter percepções do que é certo e do que é errado. É eu viver pelo que é certo e o que é errado, em detrimento a viver a vida que vem do Espírito. Entende o que eu quero dizer? Nós temos que escolher aqui entre viver a árvore, da árvore da vida, eu viver de uma maneira em alimentando o meu espírito, quando eu estou alimentando o meu espírito, quando eu bebo e como e me alimento da vida de Deus no meu espírito, eu não dependo mais do conhecimento do bem e do mal, eu não dependo da minha análise
emocional da situação. Eu não dependo mais da análise mental daquela circunstância, ainda que eu a faça. Ainda que eu vá sentir as pressões emocionais de uma situação constrangedora, de um problema, de alguém que me machucou, de alguma pressão que vem de uma notícia ruim, ou de uma necessidade financeira, ou de uma questão de saúde. Mas eu não sou mais dominado por estas coisas. Eu as domino. A partir do momento que eu entendo que estas coisas estão sujeitas a uma eternidade onde Deus que me criou domina sobre elas. E eu então tenho a condição de assumir a minha identidade e em comendo da árvore da vida, em me alimentando de Cristo e daquilo que Ele diz a meu respeito e daquilo que a palavra dele, aquilo que Ele já falou a nosso respeito e nos trouxe a existir, como a gente disse aqui, você já é um campeão, uma campeã de largada desde o seu nascimento. Não importa a circunstância, não importa o histórico que cada um de nós aqui carregue, todos nós aqui temos história triste para contar. Alguns mais alegres, outros mais tristes, mas temos. Vamos viver baseado nelas? Não. Elas nos trouxeram até aqui, joia, esquecendo das coisas que para trás ficam, olho para frente e para o alvo, e prossigo para conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você, aqui, agora. O céu não está distante. O que o inimigo fez aqui? Capítulo 3 ainda de Gênesis diz assim, olha, no dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. E Deus não quer que você faça isso. Então, o que o diabo colocou, introjetou, o que o inimigo de Deus introjetou na nossa mente, na nossa alma? Que ele não tirou Deus da nossa vida, mas ele jogou Deus para o final da história. Ó, no dia que acontecer alguma coisa, você vai se tornar como ele, você vai conhecer ele. Porque se eu me torno como ele, eu conheço ele, correto? Só que ele já é, nós já somos a imagem conforme a semelhança. Então, o inimigo foi muito esperto, muito astuto, e ele não tirou Deus da vida, mas ele jogou para frente. Então, nós vivemos a vida inteira, a religião nos ensinou a viver uma vida inteira tentando nos tornar espirituais, para quem sabe um dia chegarmos no nível de agradar tanto a Deus que conhecemos a Ele. Mentira. Lê do engano. E com isso, muitos de nós perdemos anos e anos e anos, e talvez muita gente perdeu a vida inteira, podendo conhecer a Deus e não conhecendo. Porque estava comendo de uma árvore, analisando uma árvore que não era para o estômago, com as características estomacais da árvore. Porque olha só, o que a mulher fez? Viu que a árvore que não era para se comer parecia agradável aos olhos para comer. Então, às vezes, nós analisamos as circunstâncias e por conta da pressão da emoção, por conta da angústia, de não sabermos bem o que fazer, analisamos com um olhar físico aquilo que não era para ser físico. E que é uma pressão na minha e na sua alma para tomar uma decisão na base do solavanco, sem ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você. Deus não está mais perto do que Ele pode estar, porque Ele está em você. Deus não está fora. Então eu não tenho que procurar fora a resposta da árvore que está no meio do jardim. Oi. A Bíblia diz em 1 Coríntios que quem aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador está amalgamado com Ele, se torna um com Ele, Ele habita agora no seu espírito. Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 14, e também no capítulo 15, que aquele que ouve a sua voz e as obedece, Ele virá e fará morada em cada um de nós. E ainda mais, o Pai também viria e também habitaria em nós. Uau! Então nós somos uma igreja ambulante. Você é templo, você é o tabernáculo de Deus, uma vez que Ele habita dentro de você. A questão é, você tem aberto o véu ou você fecha o véu para não ouvir o que está no teu espírito? Porque, para quem não entende essa analogia, antigamente no Velho Testamento, como sombra do Novo, Deus havia dado um exemplo de um tabernáculo construído por mãos de homens, uma tenda, onde haviam partes que também apontam para corpo, alma e espírito.
Havia o átrio, que era o primeiro lugar onde as pessoas ali entravam, confessavam ali os seus pecados, colocavam ali sangue, era aspergido, um sacerdote imolava ali o cordeiro, os sacrifícios que vinham, se lavava numa bacia de bronze, onde o seu reflexo lhe mostrava e ficava ali purificado. E após fazer esse sacrifício, ele entrava no santo lugar, e ali então era um lugar escuro, onde tinha um candelabro, havia o pão, a mesa da propiciação e o perfume ali, o incensário, que era utilizado para depois ele adentrar ao Santo dos Santos, que representava então ali o lugar do Espírito, onde Deus habitava. Então, o corpo, onde eu venho, faço coisas naturais e apresento o sacrifício, que é algo mental, eu decido sacrificar a minha carne e abrir mão das minhas vontades, que não vão me fazer tão bem assim, para buscar algo superior. Entro no santo lugar, que é a palavra, o pão é a palavra, a luz do Espírito Santo, que tem a ver, o candelabro aponta para o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, e com o incensário onde eu me derramo, onde eu me quebro e me permito que Deus ali haja na minha vida. E desse incensário eu adentro então atrás da cortina, onde não vejo nada, é proposital você não enxergar de forma física, porque é pela fé. E a fé não depende do que eu vejo, a fé é uma convicção daquilo que já existe, como se fosse, porque de fato é. E eu vou provar que você usa a fé, fazendo um parênteses o tempo todo. Quantos aqui escovam os dentes? Sim. Se não, temos ali uma doutora, você pode depois procurá-la. Tem um doutor também, vamos lá, pode dividir, é muita gente, né? Vamos aqui compartilhar. Mas quando você vai abrir ali a torneira, logo pela manhã, ou seja, quando você o faz, alguém leva um copo achando que vai sair guaraná da torneira? Não. Vai abrir ali, sai um guaraná, uma coquinha, né? Um veneno puro. Alguém faz isso? Né? Com gelo e limão espremido. Então, ninguém faz isso. Por quê? Você já abre com uma convicção certa que vai sair o que de lá? Água. Mas por que você sabe que vai sair água? Você está vendo o cano? Alguém está vendo a água dentro do cano? Por mais ridículo que isso pareça, isso é fé. Isso é fé. Certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que é. É isso. Hã? Você pegou do Daniel? Do pastor Daniel? Não. Falou isso? É mesmo, não de que Daniel, a irmã está falando, eu até achei que era Daniel bíblico, mas não. Não, do pastor Daniel. A mesma situação sobre cadeira, nós usamos fé 100% do tempo, porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, Deus já pôs fé em você, aleluia. Eu e você já somos seres de fé, porque nós somos a imagem de Deus. Ou você acha que Deus fala e fica preocupado que o que ele falou vai se cumprir? Quando Deus disse haja luz, ele chamou os anjos, corre e passa o fio. Corre que agora a coisa ficou ruim. Eu mandei e eu estou com medo de não dar certo. Então, fé é a convicção e nós já carregamos. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs. Você e eu sabemos que quando você põe algo na sua mente que você vai fazer, você faz ou não faz? Verdade ou não é? Pro certo ou pro errado. Você decidiu o que você quer, vai sair. De um jeito ou de outro. Porque você é dotado de uma capacitação espiritual. Porque Deus te fez a sua própria imagem e semelhança. Fato é que nós às vezes não nos conhecemos e por não nos conhecer somos roubados e avaliamos as coisas no conhecimento do bem e do mal como se fossem coisas físicas que iriam suprir o nosso espírito e não vão. Se você ainda não percebeu, eu posso te dizer por mim, de cátedra, nada preenche o vazio da alma a não ser o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Você pode trocar de carro, você pode ter dinheiro no banco, você pode viajar, você pode experimentar de tudo. Vai chegar um momento que você vai olhar para tudo isso e falar, está faltando alguma coisa. Parece que não tem sentido. Por quê? Tudo isso ainda é uma distração para tirar o foco. O que o diabo mais quer, o que nosso inimigo da nossa alma mais quer, é que você conheça tudo que você puder do bem e do mal, para não experimentar a lei da vida. Nós não vivemos pela lei do conhecimento do bem e do mal, mas nós vivemos pela árvore da vida. Amém. A árvore da vida. O que tem isso a ver com o texto que nós lemos e já indo para o final? Tá dando para os irmãos me acompanharem? Tá complexo? Então nós temos aqui 3 tipos de alimentos. Se você está comendo com o estômago, algo
Não adianta, assim, só para encerrar esse tópico, não adianta eu falar para quem está morrendo de fome, vai e Deus te abençoe. Isso não vai matar a fome daquela pessoa. Eu preciso dar comida para ela. Então não adianta eu pegar uma árvore e tentar suprir a necessidade de uma área, quando a necessidade daquela área está clara e explícita. A Bíblia diz, e Tiago nos ensina, para nós visitarmos os órfãos, as viúvas, para nós cuidarmos daqueles que são da fé. E que se nós vermos alguém em necessidade, nunca teremos a vergonha de não ter o que repartir. Quem ama ao Senhor nunca vai ter a passar vergonha de não ter o que dar. O justo nunca mendigaria o pão no sentido, eu posso ter o que, pode ser pouco, mas dentro do pouco Deus faz multiplicar. Pode ser só 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão se alimentará disso. Se eu a entregar com o coração. Então não adianta eu ver uma necessidade física e querer trazer algo espiritual. E não adianta eu ver algo espiritual e tentar suprir com algo físico. Alô? Então nós temos que ter essa percepção de cuidar. E Deus, Jesus fez isso. Ele cuidou das pessoas de forma completa. Na integralidade no espírito, na alma e no corpo. Por isso ele era odiado. Porque os chamados espirituais não compreendiam que Jesus não precisava lavar a mão, porque não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então, às vezes, a gente está se pegando em regrinhas, em questões ideológicas de religiosidade, sem entender que não é um espírito religioso que agrada a Deus, mas é um coração de amor, que se alimenta da vida, porque só Ele pode derramar esse amor sobre nós. Paulo nos ensina que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E a gente está medindo isso através de sucesso, às vezes físico. Eu tenho bastante amor de Deus. Olha minha conta no banco, olha meu carro do ano. Não, isso não é amor de Deus, filho. Isso pode ser fruto do amor, mas não é isso que é sinal de amor. Porque senão, se assim o fosse, quem não tem essas coisas não é amado. Que lógica é? Que métrica é essa? Jesus. Da onde foi tirado isso? Do inferno, com certeza. Ainda que seja ensinado em muitas igrejas. Mas vamos lá, Lucas capítulo 2. O que tem isso a ver com Jesus nascer numa manjedoura? Vemos então que José, da tribo e descendente de Davi, vai com Maria, chega numa cidade, eu não sei o que aconteceu, por mais que não existisse o WhatsApp, mas tinha carta, tinha alguma maneira de comunicar, ele não avisou nenhum parente que ia, não tinha lugar para nenhum deles, ou então não se dava bem com os parentes, eu não sei o que aconteceu. Fato é que a cidade lotada, ele foi parar numa estrebaria. Quem mora numa estrebaria? Animais. Animais. Deixa o seu dedinho aí, né? Presta um dedinho aí em Lucas. Vamos abrir lá em Tiago rapidinho, dá um para frente, lá antes de acabar a Bíblia, antes de Pedro, 1 Pedro, livro de Tiago. Livro de Tiago. Nós já falamos sobre isso, mas vamos falar novamente. Capítulo 3. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3, do versículo, o versículo depois do 12, que eu não gosto de falar esse número. Tô brincando já. Mas vamos lá. O versículo, né, antes do 14, começa assim: quem entre vós é sábio? Né? Tiago 3. Tiago 3. Tiago capítulo 3. Abafa. Tiago capítulo 3, brincadeiras à parte, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se vocês têm no vosso coração, e agora atenção na lista, amarga inveja, sentimento faccioso, que é divisão, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque onde tem inveja
e sentimento de divisão ou faccioso, aí tem todo tipo de confusão e obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, inocente. Ela é tratável, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça se semeia em paz, para os que promovem a paz. Glória a Deus. Quando Jesus vem à Terra, então, ele que é o próprio Deus, se reveste da nossa carnalidade, ele vem e vem encontrar uma humanidade vivendo qual tipo de sabedoria? Não, a humanidade vivia qual tipo de sabedoria? A sabedoria humana, terrena, animal e também diabólica, porque vinha insuflada do raciocínio que no dia em que acontecer alguma coisa, eu então serei espiritual e serei como Deus. Então no dia em que eu jogo uma expectativa para frente, então eu faço coisas e ajo na barganha. É no com base do comércio. Eu vou fazer isso para conquistar uma bênção. Eu vou fazer aquilo para conquistar outra bênção. E eu vou assim buscando bênção sobre bênção, mas nunca vou conhecer o Deus das bênçãos. Porque eu só quero coisas. Eu estou avaliando o que é agradável aos olhos e bom para comer. Só que isso não preenche o meu espírito, isso não satisfaz a minha essência. Eu faço coisas que são importantes, eu faço coisas que são necessárias, mas eu não faço as coisas que são essenciais. Eu troco aquilo que é essencial, que tem a ver com a minha essência, essencial, tem a ver com a minha essência, eu troco por as coisas importantes ou necessárias, que também precisam ser feitas, mas nunca deveriam ser feitas antes das coisas essenciais. E assim sendo, eu ajo numa sabedoria animal. E o animal tem qual tipo de sabedoria a não ser uma instintiva? Que por instinto ele sabe a hora que ele tem que comer. Ou por necessidade, ele sabe a hora que ele precisa ir para algum canto e também, né, às vezes não tem muita noção do que faz aonde quiser, ele faz. E vai andando e fazendo. Porque é necessário. Então, coisas importantes e necessárias são movidas por impulso e por instinto. Coisas necessárias e importantes são movidas por impulso e por instinto. As coisas essenciais são movidas por uma questão de inteligência e sabedoria. Deus nos chamou para vivermos uma sabedoria que não age por instinto e nem por impulso, que não é animal. Para mudar isso, ele já nasce numa manjedoura. Quem come numa manjedoura? Num coxo. A manjedoura é o coxo, é o lugar de alimento. De quem? Dos animais. Por isso o bebezinho, se já nasceu desde o seu nascimento, já manda um recado: comam de mim, para deixarem de ser animais. Ao se alimentarem de mim, da árvore da vida, vocês vão sair do estábulo e vão começar a amadurecer para chegar no nível de sentar na mesa comigo, como filhos maduros, onde vão poder pôr a mão à mesa e vão repartir comigo. Porque quem está aqui, às vezes, na mesa, ainda não entendeu e está botando a mão do jeito errado, com a sabedoria errada, porque quer buscar para si. Este está me traindo. Mas vocês podem subir hoje e estar na mesa e não mais andarem como animais. Como disse aquela mulher de Ciro Fenícia, os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Deixa eu te explicar algo de forma muito prática. Deus não te chamou para comer migalha. Você não é uma cachorrinha nem um cachorrinho. Você é filho. E você é filha. Você é chamado para ser rei e sacerdote. Para ser a imagem conforme a semelhança do Altíssimo. E fazer toda a diferença. Ao você comendo da árvore da vida, poder também derramar desta vida
a todos aqueles que o Senhor tem te confiado. Por isso, ide e fazei discípulos. Não ensinando uma religião, não ensinando uma série de regrinhas, se isso pode, aquilo não pode, isso talvez seja. Mas a ser quem eu chamei você para ser. Meu filho amado, minha filha amada, que me conhece, que se alimenta de mim, que sabe que tem um rumo, que tem um destino, que vai viver a eternidade, porque já vive ela agora comigo. Que já caminha comigo. Por isso eu posso dizer, eu te conheço, filho amado, entra no gozo. Você é meu filho, você é minha filha, eu te conheço pelo nome. Diferentemente daqueles em Mateus 7, versículo 15 em diante. Em teu nome eu fiz, eu aconteci, eu expulsei demônio, eu curei. Não te conheço, cidadão. Porque você só fazia as coisas naturais e físicas. Você não comeu da árvore da vida. Você não se ocupou em mudar a sua mentalidade e parar de ser um animal, fazendo por instinto. Porque sabe que, assim como ratinho de laboratório, se eu apertar aqui, vai cair comida lá. Se eu andar nesse labirinto, eu vou chegar ali e vai ter água. Não, eu não vou mais andar no instinto, sendo conduzido pelo diabo. Mesmo dentro de uma religião. Mas eu vou ver na liberdade do Espírito Santo de Deus, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo e para me trazer liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E dentro da liberdade, eu faço o que o Espírito Santo me leva a fazer, que vai ser loucura para muita gente. Mas quando eu faço debaixo da direção dele, é sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que eu e você precisamos. A pergunta é, você quer viver de dieta? E viver o efeito sanfona? Agora eu estou magro na carne. Agora eu estou vivendo no espírito. De repente, estou vivendo na carne de novo. Engordei tudo de novo. Ô, carne maldita. Aí faz o efeito sanfona. Não, agora é uma dieta. Agora eu vou comer só de Cristo. Agora eu vou me alimentar da palavra. Eu vou mudar minha linha de raciocínio. Não vou deixar as emoções dominarem. Eu sinto as emoções. Elas vão continuar vindo. Os pensamentos vêm. Mas eu coloco tudo debaixo do filtro do que o Espírito Santo está dizendo. Senhor, até aqui eu podia fazer. Daqui eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, Senhor. É o Senhor quem manda. É o Senhor que tem o controle. É a árvore da vida que vai trazer resposta. O problema é que nós queremos e vivemos numa situação de imediatismo, onde a gente ora e tem que esperar Deus falar, e quando se Deus demorar 10 segundos, não falou nada, então eu vou agir. Quem está sendo Deus? Quem é o Deus de verdade? Sabe o que nós precisamos, irmãos? De JSS. O que é JSS? Se você for ver, o diabo colocou algo, introduziu algo na nossa mentalidade. No dia em que você comer, você será. Não existia este nome, este pronome pessoal antes. Quando Adão conhece a Eva, você pode ler lá depois de novo em Gênesis. Amado, Gênesis é inesgotável. Né? Em começo de ano, então, é incrível como a gente volta para Gênesis. Mas em Gênesis, quando Adão encontra com a Eva, fala, essa é osso dos meus ossos. É carne da minha carne, então nós somos um. Tinha nós o tempo todo em evidência. Quando cai, primeiro divórcio que acontece, está lá em Gênesis 3, porque a mulher que tu me deste, já existiu tu, ela e eu. Onde só existia nós, a partir desse momento do pecado, entra uma divisão, onde o eu entra em cena, o eu aparece, o eu é colocado em evidência. E aí então tudo que acontece na nossa vida é para que eu pense em mim, chore por mim, não ligue para eles. Os outros que se lasquem. Eu tenho que preservar o meu ego, eu tenho que preservar a minha vontade, eu tenho que achar, de qualquer maneira, o meu eu. Qual é a solução para o eu? Bota um J antes, um S depois do E e um S no final. JSS, Jesus. Amém.
O meu eu se esconde em Cristo e em Cristo eu existo. Nós precisamos dessa vitamina JSS. Jesus, o teu eu, a palavra eu, o pronome eu, se você colocar o J antes do E, o S depois do E, o U depois do outro S, Jesus, ele não quer matar o seu eu, ele quer abraçar o seu eu e transformar nele. Eu não deixo de existir, mas eu agora existo nele. E nele eu sou pleno, nele eu sou completo, nele eu sou feliz, nele eu sou livre, porque liberdade é poder dizer não. Quando você não consegue dizer não para as suas emoções, quando você não consegue dizer não para o seu instinto, quando você não consegue dizer não para o ímpeto que vem, você está escravo de você mesmo. Come mais a árvore da vida, para de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para de voltar para a manjedoura, você é filho. Para de sair da mesa e se agachar para comer no pote de coxo. Você é filho para comer na mesa com ele. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós entregamos essa tua palavra nessa tarde. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a deixar de sermos eu para ser Jesus. A deixarmos, Senhor, de alimentar o nosso ego, de alimentar a nossa alma de forma totalmente equivocada, mas que ela só venha a ser alimentada, suprida através da vida que vem da árvore da vida. Que nós não invertamos só, Deus, o fruto, porque sabedores que somos, que se comemos muito da árvore do conhecimento do mal, muito provavelmente não comeremos mais a árvore da vida, porque ela nos inebria, ela nos traz, Senhor, uma falsa sensação de plenitude, ela é uma falsificação da vida que o Senhor tem para nós, e nós não queremos mais viver isso. Mas a começar de mim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, ó Deus, a escolher da árvore da vida todo o tempo. Me ajuda, Senhor, a poder andar sem ter vergonha, porque ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher tiveram vergonha. Só nos envergonhamos quando estamos comendo da árvore errada. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a sermos livres de verdade, a podermos ser transparentes com os mesmos erros e defeitos que temos, mas sabedores que o Senhor está nos aprimorando à medida que estamos buscando a crescer e avançar na estatura de Jesus Cristo, nosso modelo, nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor. Por isso não julgamos uns aos outros, não acusamos, mas aceitamos, recebemos, caminhamos e suportando uns aos outros, como diz a tua palavra, sendo um ao outro suporte para vencer, para alcançar a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que a tua palavra alcance os nossos corações. Não fique só na informação, mas que experimentemos, vivamos e comamos, Senhor, desta palavra. O Senhor abençoe cada família que nos ouve, cada casa. O Senhor entre em cada relacionamento, cada situação de saúde, cada questão financeira. Que da tua árvore da vida venha, Senhor, a solução. Venha, Senhor, não de árvore do conhecimento do bem e do mal, não de forma impulsiva, de instintos, mas a tua palavra, que é a verdade, saia, Senhor, a resposta certa para cada área de nossas vidas. Nós liberamos e declaramos sem fé no nome de Jesus. Obrigado, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Você que nos acompanha pela rede, que Deus te abençoe até a semana que vem, que essa palavra flua no teu coração e que você se alimente da árvore da vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.